Concedemos agora a palavra ao deputado César. Senhor presidente, deputados, deputadas, aqueles também que nos assistem. Um dia importante aqui para o Espírito Santo, em Brasília, em que o ministro Mantega irá receber a bancada e o governador do Estado para tratar dos assuntos mais importantes, com certeza, das últimas décadas para a nossa economia, que é exatamente a discussão do ICMS dos produtos importados. O Espírito Santo, que tem um fundo já estabelecido desde 1970, passa agora por uma ameaça difícil para a sua economia. Na verdade, nós convivemos no Espírito Santo na década de final de 60 com muita pobreza, e isso foi desenvolvido em função das erradicações dos cafezais, e nós tivemos que nos virar, e esse instrumento tem sido de fundamental importância. As articulações dentro e fora do Congresso, por pressão do governo Dilma, para aprovar ainda no primeiro semestre o projeto de resolução 72/2010, que tramita no Senado Federal e reduz drasticamente as alíquotas de ICMS dos produtos importados em transações interestaduais, estão na contramão do discurso oficial de fortalecimento da economia para enfrentar os efeitos da crise internacional. Na realidade, a implantação da medida vai desorganizar as economias de 12 estados, acarretando graves consequências socioeconômicas em diferentes regiões do país. No meu estado, o Espírito Santo, por exemplo, será um dos mais afetados, pois deixará de arrecadar cerca de 960 milhões anuais com o esvaziamento do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, que a gente chama de Fundap. Mecanismo que existe há mais de 40 anos, representa 7% do produto interno bruto estadual e fomenta a manutenção de 45 mil empregos. Os municípios capixabas serão fortemente atingidos, com perdas na ordem de 600 milhões por ano. Sob o argumento de estancar as dificuldades provenientes do modesto crescimento do PIB de apenas 2,7% em 2011, e com a projeção para repetir esse resultado em 2012, o governo federal, em última análise, quer transformar o meu estado e os demais como, entre aspas, bodes expiatórios, por conta de uma política econômica sem rumo, vítima de um propalado arsenal de medidas imediatistas e emergenciais, sem a menor preocupação e coragem de implementar um novo ciclo de desenvolvimento para o país diante do atual cenário econômico. E qual é a realidade da economia brasileira? O PIB caiu em 2011. Segundo o IBGE, a economia do país cresceu apenas 2,7% no primeiro ano do mandato da presidente Dilma. O Brasil foi uma das nações com pior desempenho entre os países considerados emergentes, ficando abaixo, inclusive, da Alemanha, sufocada pela crise do euro. Dilma insistiu prometendo 5% de crescimento ao ano, mas passou longe da meta. O PIB per capita cresceu apenas 1,8% ao ano. Em ambos os casos, excetuando-se a recessão registrada em 2009, trata-se da pior marca desde 2003. Vale lembrar que em 2010, a expansão da economia brasileira atingiu 7,5% e o PIB per capita de 6,5%. Entre os fatores que atrapalharam o crescimento brasileiro está a fraqueza da indústria nacional. O setor fechou em 2011 com a expansão de apenas 1,6%, tendo registrado queda de 0,5% no último trimestre do ano, e o segmento de transformação simplesmente não cresceu no ano passado. O setor de serviços teve alta de 2,7% e a agropecuária de 3,9% em 2011. Com a oficialização dos resultados, retomamos lugar entre os países que menos crescem no mundo. Usando como base as previsões da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, apenas El Salvador, com 1,4% de crescimento, e Cuba, com 2,5%, serão superados por nós no continente,
enquanto Panamá, Argentina e Equador estarão na outra ponta, com um crescimento ao redor de 9%. Um estudo elaborado pelo ex-ministro de Planejamento do governo Fernando Henrique, economista Guilherme Dias, conterrâneo meu, dá conta de que a literatura econômica atribui à taxa de câmbio real e ao crescimento do PIB os determinantes fundamentais do volume de importações. Além desses fatores, senhor presidente, são conhecidas questões relacionadas à chamada desindustrialização. Cito os mais crônicos problemas a saber da nossa economia e do nosso desenvolvimento. Vou citar 13 exemplos. A carga tributária excessiva, a hipervalorização da moeda, os juros elevados, a baixa capacidade de poupança tanto do setor público como do setor privado, contas governamentais privilegiando o custeio da máquina e inibindo os investimentos do governo, custo elevado da mão de obra especializada, infraestrutura deficiente e sucateada, logística, custo da energia elétrica a terceira mais cara do mundo, altos encargos trabalhistas e rigidez nessa legislação, entraves burocráticos, baixa escolaridade da nossa população e o baixo investimento em inovação tecnológica da indústria. Portanto, eliminar alguns poucos incentivos estaduais, como o Fundap no Espírito Santo, não resultará em alterações no coeficiente de importação, ainda mais quando se sabe que os chamados, entre aspas, estados incentivadores, respondem por menos de 1/4 das importações brasileiras. O Espírito Santo, em 2011, senhor presidente, foi responsável por apenas 5% do total. Por outro lado, a Associação Brasileira de Empresas do Comércio Exterior informa, com base em dados compilados pelo Ministério do Desenvolvimento e que a nossa importação continua concentrada em São Paulo, mesmo com os incentivos fiscais concedidos a outros estados. As importações paulistas, no ano passado, chegaram a 80 bilhões de dólares, 36% do total importado no Brasil. A indústria paulista ainda, portanto, ombro a ombro com o governo federal contra a importação de 12 estados, mas ela própria é disparada campeão da importação, crescendo 41% no setor de insumos industriais e 12% no segmento de bens de consumo em 2011. Para finalizar, cabe reforçar que a presidente Dilma precisa explicar aos capixabas o que ela tem contra o nosso Estado, para apoiar medidas que vão prejudicar enormemente a nossa economia. Além de lavar as mãos nas ameaças de redistribuição dos royalties do petróleo, só para terminar, senhor presidente, um último minuto, de apoiar essa perversidade que é a extinção do Fundap e, ao mesmo tempo, conceder a prorrogação das atividades da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, que não temos nada contrário, o governo do PT trata o Espírito Santo com total desprezo e só destina migalhas à população do Estado desde 2003. Apesar de termos quebrado um recorde nacional no crescimento da arrecadação de impostos no ano passado e de repassarmos ao governo federal 13 bilhões ao ano, a União não investe nem 4 bilhões em território capixaba. O meu Estado continua na lanterna dos investimentos federais injustificadamente. Na terça, 20 de março, amanhã, a meu convite, o ex-ministro Guilherme Dias participará de um encontro com a bancada de senadores do PSDB sobre essa situação que ameaça terrivelmente as finanças dos estados incentivadores. A força, para encerrar, senhor presidente, só para finalmente, a força e a atividade dos capixabas nesse momento estão sendo condenadas, sem serem responsáveis pela indústria desindustrialização. A responsabilidade é devido à baixa produtividade, à baixa competitividade da indústria brasileira num cenário mundial colocado pelos fatores que elenquei anteriormente da nossa economia, principalmente da excessiva carga tributária, do valor do real, da hipervalorização do real e das taxas de juros elevadas. Portanto, senhor presidente, não é possível, se desarrumasse o Espírito Santo, Mauro Benevides, e consertasse o Brasil, nós seríamos favoráveis. Vão desarrumar a economia capixaba, que há 20 anos, aos últimos 10 anos, conseguiu se reequilibrar, para não acertar o problema de importação do comércio exterior e principalmente
da desindustrialização que são decorrentes de problema macroeconômico. Muito obrigado, senhor presidente.